Muito boa tarde, ouvintes, amantes do Sports Talks. Eu sou o Léo Habib. Eu sou o Rodrigo Rosa e hoje a gente tem mais um convidado, nosso segundo convidado no Sport Talks. Hoje a gente trouxe o Flávio. O Flávio é professor de educação física, ex-químico, né, também formado em química. Ele vai contar também um pouquinho sobre isso para a gente. O Flávio é meu tutor na educação física e o Flávio também é atleta e professor de CrossFit. Então, esse é o nosso episódio de hoje. Roda a vinheta. Então, show. Nosso convidado, já apresentado, Flávio. Flávio, conta um pouquinho pra gente quem é o Flávio, né? O que ele faz, o que ele gosta. Conta um pouquinho também dessa história da química, é muito interessante essa parte, me chamou bastante atenção. É totalmente uma mudança de paradigma, né? Um professor de química virar um coach de CrossFit, mas conta um pouquinho pra gente. Bom, antes de tudo, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Léo. Obrigado aí pela participação no Sports Talk, né, da apresentação fervorosa aí do início. Mas boa tarde para todos os ouvintes, né? E com certeza também os meus alunos serão ouvintes aí do podcast logo em breve. Bom, a minha história é o que eu falo para todo mundo, né, cara? O meu currículo é uma coisa meio esquisita. Todo mundo que recebe meu currículo é estranho. Mas, assim, o meu envolvimento, né, com a educação física, com o esporte, assim, apesar de assim, eu sou petropolitano de natureza, né, moro em Juiz de Fora já há muito tempo, desde 97, quando eu vim para Juiz de Fora, justamente fazer a minha graduação em Química, né, me graduei em Química, cheio de ideias mirabolantes na minha cabeça, né, vou ser químico, e olha só que coisa estranha, que eu pensava em vir para estudar química, para trabalhar com ser química, para trabalhar com armamentos. Olha só que coisa mais doida. Eu pensava em trabalhar com, sabe, materiais à prova de bala, uma coisa assim, uma coisa muito, muito louca, assim. Então, Específica, né? bastante, né? Cheio de sonhos muito mirabolantes. Então, quando eu comecei a minha graduação em Química, né, lá em Petrópolis, então eu já não que eu tivesse uma ligação forte com esporte, mas eu tinha uma prática da atividade física regular, né? Eu lutava jiu-jitsu, era uma coisa que eu gostava bastante. Mas, vindo para cá, né, para estudar na Federal de Juiz de Fora, que foi onde eu fiz a minha graduação em Química, todos os afazeres da faculdade, né, acabam te atropelando muito. E o esporte ficou para segundo, terceiro, quinto plano, né? Então, eu fui junto disso, além da ideia do armamento ter desaparecido por completo, né? Eu também fui ficando cada vez mais fora de forma e deixando a saúde, o exercício como uma coisa considerada até meio como supérflua. Então eu vim aí aos trancos e barrancos, me graduei em Química, né? Inclusive, durante a minha graduação em Química, eu conheci minha esposa, me casei, então, assim, a química ainda tá presente, a minha mulher é química e atua como, né? Legal. Mas, cara, aí depois de um tempo como químico, né, assim, antes mesmo de me formar, eu me eu já comecei a trabalhar com o magistério em química. Então, estou como estagiário, né, da prefeitura de Juiz de Fora. Comecei dentro da sala de aula, que era um lugar onde eu não me imaginava de forma alguma. Não vou ser professor. E quando eu pisei numa sala de aula, o primeiro pensamento que me veio quando eu terminei a aula, eu falei assim: aqui é o meu lugar. Meu lugar é ser professor, né? Então a coisa já mudou completo. E dali eu já me vi professor. Então eu me formei, me especializei, fiz mestrado na área de Química e Meio Ambiente. E, cara, trabalhei muitos anos, desde 2008, eu trabalhei com magistério de nível superior em Química e em Meio Ambiente. Aí eu passei por algumas instituições de nível superior aqui de Juiz de Fora, dentre elas aquelas que ofertavam engenharias, né? Então, eu trabalhei com engenharia ambiental, com gestão ambiental, com as engenharias, né, dentro dos currículos básicos. E, cara, mas chegou num dado momento, né? Primeiro, né? Assim, eu tive uma mudança um pouco de como ver a vida depois que eu terminei o meu mestrado. Eu terminei o meu mestrado em 2011.
E eu estava com uma situação de vida, assim, em relação física, muito insalubre. Eu, com 30 e pouquinho anos, com pressão alta, um diâmetro de cintura assim, absurdamente grande, assim, insatisfeito com o que eu estava vendo, sabe? E o legal é que o insight disso tudo foi numa situação onde que normalmente a gente tem as coisas mais contrárias possíveis, né? Eu estava tomando cerveja no churrasco com a minha mulher aqui em casa. E aí no sol, sem camisa, cara, eu enorme. E, assim, quem me acompanha no Instagram viu, eu fiz um post ontem que teve uma repercussão bastante grande. Aquela era a época que eu estava com a cintura assim, absurdamente grande. Aí, cara, eu olhei no espelho depois de já ter tomado um monte, né? E normalmente a gente se acha super forte quando tá bebendo, né? Bebi, sou grandão, sou fortão e sou bonito. Eu olhei aquilo ali e falei assim, cara, não é isso não. Não quero isso para minha vida. Então, dali, eu comecei, mesmo ainda como químico, né? Aí eu comecei a tomar uns hábitos de vida mais saudáveis em relação à dieta. Então, melhorei a minha dieta, perdi peso, e retornei à atividade física assim, de maneira bastante tímida, né? Mas isso ajudou a perder peso. Então, eu já perdi algumas medidas ali, mas não ganhei forma, né? Fiquei menos gordinho e mais fora de forma, né? Então, aí juntaram duas coisas, né? Um primo que chegou para mim e falou assim, um primo não, desculpa, meu sobrinho, tá? Meu sobrinho que hoje ele mora em uma cidade do sul, em Chapecó. Ele mora em Chapecó, ele falou, mas antes ele morava aqui em Minas. Aí ele falou, tio, vai fazer crossfit. Tio, faz crossfit. Você vai gostar muito de crossfit, vai gostar muito. Tá bom, vou no tal do crossfit. Que Isso em que tem ano? Isso foi em 2016. Né? Então, assim, quando chegou 2012... Não tem tanto tempo, né? Nem tanto tempo. Então, quando foi 2015, aquela foto, né, que tá postada foi 2015, aí ali eu comecei a perder um pouco de peso, que eu vi aquela foto e não gostei nada. Comecei a perder peso, mas não estava tonificado, né? Não estava tonificado aquela... Então, aí o meu sobrinho falou, vai com esse crossfit, tá bom. E fui fazer crossfit. Conheci, era num afiliado antigo, né, que não tem mais em Juiz de Fora, ali na Avenida Independência, que se chamava CrossFit 2585, e comecei lá. Aí, cara, assim, a minha vida mudou bastante a partir daquele momento, porque eu não conseguia aderir a nada, sabe? Eu não gostava da sala de musculação. Eu não gostava de fazer o esporte. Eu adoro correr, o Rodrigo sabe disso, mas assim, eu não tinha orientação para correr, então eu não sabia correr direito, eu não sabia como correr. Assim, bota um tênis e sai correndo. Eu não sabia, né? Eu não sabia fazer nada disso. Então o CrossFit acabou juntando umas coisas bem legais, umas coisas que normalmente os locais eles não oferecem, né? Muitas atividades não oferecem, que é assim, pô, o treino é diversificado, é diferente todo dia, é animado, tem uma galera animada aqui, gostei. Pô, gostei desse negócio. E eu continuando nas aulas de engenharia, nas turmas de engenharia como químico. Aí, eu gostei tanto daquele negócio que a coisa começou a ficar meio estranha aqui em casa. A minha mulher começou, assim, na minha quarta semana de CrossFit, ela começou a achar estranho, porque todo sábado tinha um treino em grupo. Assim, todas as turmas de toda semana se juntavam no sábado para fazer um treino que a gente chama de Team WOD. E normalmente os afiliados chamam de Team WOD em todos os seus boxes. E ela achou estranho. O que o Flávio está fazendo sábado, 9 horas da manhã? Eu sei, tem caroço nesse todo animado. Roupa de treino, né? E indo no sábado, ela resolveu ir no sábado. Falei, vou no sábado com você para ver qual era essa bagaça. Aí ela foi e gostou também, até hoje. Eu quero aproveitar e falar da situação dela um pouco mais especificamente, porque envolve uma doença autoimune e envolve o CrossFit, que é uma coisa interessante. Mas quando eu entrei no CrossFit, aí assim, ele tem um poder viciante no início muito forte, então vivi aquele negócio e tal. Mas depois a gente vai assentando, fala, opa, é uma atividade física legal, bacana, quero tocar para minha vida.
Mas chegou em 2018. Em 2018, eu e a minha esposa, a gente no início do ano, a gente costuma viajar para a praia. Tem um cantinho no Rio de Janeiro que eu gosto muito, que é Saquarema. Em janeiro de todo ano, a gente vai a Saquarema, que é um lugar tranquilo, só os surfistas lá não cantam, a gente não canta, e tudo muito pacífico lá, e não tem aquela bagunçada de Cabo Frio, né, em outro de Guarapari, aquela coisa. Aí eu cheguei para ela e falei assim, porque eu percebi, sabe? Eu trabalhei durante todo esse tempo no nível superior, eu trabalhei em coordenação, fui gerente de faculdade, e fui percebendo que as engenharias eles tiveram um grande boom em 2016 e começaram a ter um declínio bem forte em 2017. E eu já estava vislumbrando aquela coisa. Eu falei, pô, cara, as engenharias vão dar uma caída, o mercado vai saturar. Está formando muita gente, a Federal forma gente, mas outras 3, 4 faculdades particulares, cada uma abrindo seus cursos de engenharia. E eu fui sentindo, as turmas estão ficando cada vez menores. Então, eu precisava de uma alternativa, né? Então, eu fui pensando assim à frente, uma alternativa do que fazer, né? Então, eu coloquei nessa viagem a Saquarema, eu coloquei lá na mesa. Temos 2 alternativas. Cheguei conversando com ela, falei assim, eu posso ir para o doutorado, é uma alternativa, mas tem que pensar que eu posso ser um doutor, mas sem a faculdade para dar aula. Então eu fico numa situação, né, um doutor desempregado, né, já que os mercados estão em declínio em relação aos cursos de engenharia. Ou eu posso ir para uma segunda graduação. Aí eu pensei assim, a gente conversando, falei, pô, e a educação física? E eu aproveitar e fazer o L1 de CrossFit. O L1 é o curso de certificação para treinadores de CrossFit. Uhum. No Brasil, né, a condição sine qua non para um professor atuar é ser formado em educação física. Mas esse curso, né, o L1, o curso de formação de treinadores de nível 1, nos Estados Unidos, ele vale como se fosse uma autorização para personal trainer, né? Porque lá não tem o curso de educação física. Sim. Então, lá ele é válido. Então, quem faz um L1 nos Estados Unidos, ele já pode trabalhar. Ele pode trabalhar no box dele. Uhum. E aqui no Brasil, acaba sendo uma exigência do afiliado. Né? O afiliado da CrossFit que quer ter um treinador, o treinador precisa ser pelo menos nível 1, né, para trabalhar dentro de um afiliado. Então, eu fiz as coisas. Eu falei, eu conversando isso com a minha mulher, falou, pá, boa ideia, parte para essa. Falei, pô, agora. Aí eu me matriculei, né? Eu fiz a minha certificação de nível 1 em CrossFit e me matriculei concomitante ao curso de Educação Física na Uninter, onde eu trabalho hoje, né? Uhum. E daí eu entrei no meio. Daí eu comecei a entrar no meio do esporte, do CrossFit, de maneira mais profissional. Deixa eu tirar umas dúvidas, porque, porra, Claro. cara, tu foi falando aqui, eu já fui aqui, ó. Caraca, borbolhando, que eu não sou psicólogo, sabe? Aquele tipo que fica sentado ouvindo. Eu gosto de interagir. Cara, então, Claro. Você falou aí que você estava no churrasco, aí teu sobrinho chegou para você. Eu não entendi muito bem que você estava fortão ou você estava gordo? Eu estava obeso. Eu estava obeso. Uhum. Então, nesse churrasco, me veio o primeiro estalo. Eu preciso cuidar de mim um pouco mais. Um pouco mais, não, totalmente. Mas depois, né, eu fiz dieta por conta própria, depois eu procurei um especialista. Aí eu fui emagrecendo. Mas só que eu fui emagrecendo. Desculpa. Eu cheguei assim, cheguei a uns 86, 7, mas muito fora de forma, assim. Eu tinha uma condição visual que o cardiologista ele já abre um sinal de alerta, uma relação de cintura-quadril muito desproporcional. Uhum. Então, aí a questão do CrossFit ela veio um pouquinho depois. Eu emagreci, aí entrou o meu sobrinho. Tio, faz CrossFit. Né? Que aí, assim, eu estava procurando uma atividade física justamente para me dar um pouco mais de força. Eu estava enfraquecido. Né? Então, foi aí que ele entrou. Entendi. Eu achei que o CrossFit tinha feito você emagrecer um pouco, né? Eu costumo brincar, né? É que eu odeio gordo, eu tenho uma raiva de gordo, cara. Nossa, mãe. Meu Deus do céu. E você sabe que gordo compete com o outro, né? Tu 80 e pouco? 80 e pouco nada. Eu pesei 100 e pouco. Eu tô com 100. Né? Porque gordo gosta, né? Apesar de homem, tem alguns
tem alguns que gostam de competir com esse negócio. Entendi. E aí, cara, eu também já estou curioso para saber, porque assim, ok, você olhou o mercado, fez todo sentido. Sua esposa foi lá no box, falou: vou marcar uma presença, né? E Isso, automaticamente ela já gostou? ela gostou. Ela gostou justamente pelo fato da metodologia, né? Ela tem como... Se você procurar depois, procura aí na internet, tem Então, uma... desculpa, eu nem falei. Ah, Olha eu interrompendo. Eu já fiz CrossFit também. fez? Que Eu acho legal. que foi no Boom lá. Você já fez, ô Rodrigo? Eu fiz, já Rodrigo fiz, já. sim. Rodrigo Ah, já. não, então, e eu, cara, pelo mesmo motivo, eu acho que essa coisa porra, eu sempre odiei musculação, né? Eu fiz musculação numa época da minha vida onde tinha um amigo meu, que era o meu personal, que ficava me enchendo o saco, eu falava: ô gordo, vambora, né? Beijo, marreco. E aí consegui emagrecer bastante e depois comecei a fazer as experiências nos boxes de CrossFit e você tem toda a razão. Assim, cara, é completamente diferente, tem uma vibe diferente, tem aquela coisa de competitividade, de você se superar, é em grupo, mas ao mesmo tempo você está ali sozinho e eu achei muito legal, assim, a ideia foi muito legal. Por uma questão logística eu não continuei, logística porque eu estava na Marinha durante esse período, então acabou não rolando. Mas até hoje, assim, eu gosto da ideia do CrossFit, né? Eu acho a metodologia muito legal. E me chamou a atenção, você falou: cara, desculpa, eu sei que é sobre você, mas você falou da sua esposa que ela tinha um problema autoimune, mas ela fazia exercício ou nem fazia? Não, justamente assim, ela tinha um problema grande apesar dela ter um histórico da atividade física desde a juventude dela, né? Então ela é da época da ginástica aeróbica, não sei se lá dos anos 80, então ela era... É isso, exatamente, fazia aquelas danças doidas lá coreografadas, então ela tem uma memória muscular bastante interessante em relação a isso. Mas só que também, pelos mesmos motivos, né, de ter vindo para cá estudar, e então ela parou de fazer atividade física. Depois veio a maternidade. Nós somos pais de um filho de 14 anos. Aí ela parou de fazer atividade física e tudo que ela entrava durava muito pouco, sabe? Porque a gente quem teve uma afinidade muito grande pelo esporte quando foi muito muito cedo, demora para se adaptar assim. Eu vou fazer dança, né? No caso dela, vamos falar no caso dela mais especificamente, já que ela era envolvida com a dança. Várias vezes ela tentou fazer dança aqui, em Juiz de Fora, mas nunca... Mas a mente sempre fica comparando, né? Mas não é igual como eu fazia lá atrás. Não era igual. Então, ela não conseguia, de fato, fidelizar com alguma coisa, né? Nada a agradava. Então, justamente a ideia da atividade física não rotineira, não, né? Porque se você pesquisar na internet, como você já teve contato, né? Eu acho assim brilhante como definir o CrossFit metodologia, nós afiliados. Existe um texto chamado 100 palavras, condicionamento físico em 100 palavras, e dentro dessas 100 palavras tem uma frase lá no fim: rotina é o nosso inimigo. Então o treino não ser rotineiro, né? Hoje é dia de treino de membros inferiores, hoje é membro superior, hoje é core, hoje é cardio, não. Então essa ideia a deixou muito satisfeita de treinar lá, né? Porque ela né? Ela já tinha sido diagnosticada, mas a coisa começou a se agravar depois da gravidez, não imediatamente após, mas mais ao avanço da idade mesmo. Ela tem artrite reumatoide, isso diagnosticada, e isso trazia uma série de problemas, né? Principalmente nas mãos. Ela sentia muito as mãos e os tornozelos, né? Inchavam as articulações e tal. Então, ela entrou com uma terapia medicamentosa numa época e que fez para ela um mal enorme. Eu nunca a vi ela ter uma reação, porque a hidroxicloroquina, né, a famosa aí, ela é uma indicação para artrite reumatoide. E ela teve que tomar isso na época. Ela desfigurou. Assim, a junção do corticoide com a hidroxicloroquina foi uma bomba tão grande nela que eu estava na casa de um tio meu, a gente estava numa comemoração de aniversário, ela teve uma reação alérgica assim que ela parecia outra pessoa. Eu tive que sair de lá, era em Três Rios. Eu saí de lá com ela, vim para Juiz de Fora para, assim,
para a gente controlar aquela crise alérgica por conta dessa medicação. E o uso contínuo de corticoide, se tem algo que é danoso à vida, é isso, né? E ela tinha que fazer assim, recomendo o quê? 7 dias de corticoide, ela tinha que tomar mês. Então, o humor, aquela coisa toda, assim, foi assim, um caminhão que passou por ela. E a Mas aí recomendação ela da atividade física, desculpa, é quase obrigatória, né, para quem tem, né? Claro. Aí que vem, existe esse é um problema muito ainda sério ainda na medicina tradicional, é que ortopedia, cardiologia, reumatologia, ou tem aquela vertente que te bota no esporte, ou tem aquela vertente que quer parado. Pare. Sério, tudo. cara? Sério, eu fui num congresso infelizmente. de reumato e foi exatamente isso que o Flávio falou. Tem gente que quer No parado. mesmo congresso era para ficar parado, no mesmo o outro palestrante falando que tinha que ter atividade física. Putz. Mas o médico que atende a minha mulher, ele foi de uma sensibilidade tão boa. Ele é um professor da Federal, inclusive. Ela começou a fazer o CrossFit. Toda a manifestação física dela em relação à artrite, articulação, dor, aquela coisa foi cessando. Pô, que bom, cara. Cessando. Aí ela fez os exames, né, depois de um certo tempo, depois de 8 meses de CrossFit, não sei, fez os exames para retornar ao médico, né? O médico olhou, viu os exames. Tá lá, tem um indicador chamado fator reumatoide. O fator reumatoide e a proteína C reativa são exames indicadores da inflamação e da artrite, estavam lá presentes. Mas só que, fisicamente, no teste clínico, falou assim, não tem nada. Aí ele perguntou assim, moça, o que você está fazendo? Drogas. Ela falou assim, tô fazendo CrossFit e tal. E falou assim... Pô, que maneiro, cara. Assim, e a artrite não tá manifestada em você tá com a artrite reumatoide em remissão. A indicação do médico foi assim, continue com o seu CrossFit, pelo amor de Deus. Assim, pô, que maneiro. Então, quer dizer, eu acho isso, assim, cara, é incrível. E como, assim, a medicina hoje, né, eu tô com um aluno de personal que, inclusive, dei aula para ele hoje mais cedo, cara, a indicação do médico cardiologista foi, faça CrossFit. Eu falei assim, cara, dá um beijo nesse médico, porque, por favor, né, porque os que muito contraindicam, indicaram para ele, assim, faz CrossFit para você ganhar mais condicionamento, um pouco mais de força, né, e ele tá lá comigo fazendo treinamento personalizado antes de entrar nas turmas coletivas. Então, cara, tomara que as coisas mudem. O meu ortopedista é um cara, assim, continue no esporte, só vamos mexer em você quando não tiver mais jeito. por favor. Né? Ele é um cara do esporte, por favor, né? né? Mas... Pô, que maneiro. Voltando aí para você, porque assim, eu até ia falar sobre esse ponto do CrossFit, porque teve uma época que estava todo mundo falando sobre, vai fazer CrossFit, não, né? Acho que até tem o Drauzio Varela, né, que ele fala que não vai fazer CrossFit, não, cara. Isso é muito, muito impactante, né? Justamente para as articulações e tal. E a gente sabe que quando eu fui com essa coisa do sou rebelde, eu vou fazer, eu não quero nem saber. E, cara, é tão legal quando você pega um professor que, tipo, tá preocupado em você, começa aí devagar, começa aí com PVC, né? Faz o movimento. Eu tenho uma própria secção ridícula, né? De uma lagartixa manca com cãibra. E, tipo, pô, faz aí direitinho, primeiro faz sem nada, e depois você vai aumentando o peso. Pô, vê se tá correto, né, os movimentos. Então, quando a gente consegue, né, encontrar um professor legal, é muito bom, é um bom encontro. Mas aí, desculpa, eu acabei te interrompendo, e aí depois você começou o curso, você fez a certificação, você estava ainda fazendo educação física, e aí continua aí, desculpa. Bom, aí, enquanto eu estava fazendo educação física, já estava certificado como nível 1, e em 2019, aí um antigo professor, né, do CrossFit 2585, ele abriu o Base 5 CrossFit, que é o Guilherme, que é um meu amigão. Aí ele me chamou assim para ser meio que o estagiário dele, né? Então eu fui sendo o estagiário dele, primeiro observando aula, depois a gente montando aula junto, depois eu dando pedaço da aula, depois eu comecei a pegar turmas sob supervisão dele. Então eu comecei a entrar dentro de uma sala de aula diferente, né? Fui saindo da minha sala de aula ali
quadro branco e caneta, e fui para aquela sala de aula ali no piso preto, né, aos pouquinhos, fazendo a minha transição por completo, e que, na verdade, né, o que era o plano A, o plano B, né, era um plano alternativo, acabou virando o plano A, porque as faculdades particulares, né, elas foram fazendo grandes demissões aí por conta da pandemia, né, o ensino remoto ele acabou dominando o ensino presencial que tinha, né, e nas faculdades EAD, não, como a Uninter, por exemplo, não fez diferença, né, para a gente, né, Rodrigo? O curso, eu adiantei. O curso rodou normal, eu me formei antes do meu prazo previsto, né? O curso rodou normal, mas aí a transição ela aconteceu exatamente como eu previa. A pandemia só acelerou. A pandemia acelerou o que tinha. Aí hoje eu vivo da educação física. Hoje não que eu vou. A química se perdeu. Não, a química nunca vai se perder, porque você tem uma área da ciência que eu gosto muito, que é a fisiologia do exercício. A fisiologia do exercício ela é muito química. E a minha cabeça já está, inclusive, eu estou com um artigo em submissão aí para se ele for aceito, né? Aí ele já versa sobre o CrossFit e a aprendizagem motora, então eu junto um pouquinho aí dos aspectos físicos e psicológicos. Então, se ele for aceito, eu pretendo pleitear o doutoramento na área, porque eu já sou mestre, né? Então, E aí, sim, fazer uma junção da química com a fisiologia e tentar andar junto nessa coisa aí para desenvolver a educação física como ciência, né? Para tirar essa ideia de que o professor de educação física é só um recreador, que não somos, não. A gente estuda para trazer saúde para as pessoas, né? Cara, então, você saiu lá do outro lado, tipo, sendo professor, com mestrado, e você virou estagiário. Acredito ou não, né? Eu acho que eu vou até falar isso, assim, porque você é mais velho, né? O Rodrigo dá raiva dele, porque ele é um pré-adolescente, talvez aí uns 2, 3 anos mais velho que teu filho, né? E eu fico aqui mostrando as minhas carecas e tal, né? Eu tenho aqui minha barba branca, né? Nem me fale, eu não vou nem falar, deixa isso pra lá. E, cara, você virou estagiário, tipo, tem uma coisa nas lutas que eu gosto muito, que é o Shoshin, né? Que é a mente de principiante. Que é mesmo se você é um mestre, mesmo sendo, tipo, samurai, pertence lá ao código dos samurais, é que você tem que ter uma mente de principiante justamente para ver as coisas como se fosse a primeira vez, né? Como com um olhar de criança e olhar para aquilo e de repente se apaixonar para aquilo, como que você fez? Cara, como é que foi dar esse downgrade, né? Vamos dizer assim, e dar um passo, 2 passos para trás e depois virar professor de novo, né? De educação física? Cara, eu confesso assim que assim, lógico que o meu orientador de estágio, né? O Guilherme, eu já o conheci há muito tempo. Ele foi o meu primeiro professor de CrossFit. A minha aula experimental foi com ele, né? Então ele me deixou assim muito à vontade, sabe? Eu aprendi muito com ele e, cara, eu nunca tive esse tipo de pensamento pô, não vou me rebaixar. Eu sempre vi aquilo como um aprendizado. Eu estou aprendendo uma coisa nova, estou dentro de um ambiente completamente hostil, assim, não hostil, de um ambiente onde eu não sei nada. Então eu tenho que tentar me agarrar aqui, tentar aprender o máximo que eu conseguir, assim, humildemente. Eu nunca pensei assim de, pô, inclusive tem alunos meus da faculdade que estiveram no CrossFit, estiveram lá no box enquanto eu era estagiário. Então, assim, o professor que estava lá na sala tá aqui? Falei, você tá lá e tá aqui? Que doideira é essa? Assim, mas assim, de bastante boa, assim. Lógico, lá na faculdade, né, antes da pandemia, né, em 2019, eu não ficava falando lá aos 4 ventos que eu tô fazendo educação física, tô mudando de área, né, até para porque senão deixa o aluno até assim, falando assim, pô, o professor tá dando aqui química, mas ele já tá fazendo educação física e não curte essa onda. Não, deixei uma coisa bem minha. Mas acabava que aparecia alguém, né? E o pessoal já me conhecia assim como o Flávio do CrossFit, o Flávio que faz CrossFit. Mas aí quando ele pisou lá e viu, pô, o Flávio faz CrossFit, tá aqui dando aula aqui também, junto, que bagunça é essa? Então, mas eu convivi com isso aí de boa, sem
Sim, com humildade, sabendo que eu tenho que aprender, o que eu tinha não, ainda tenho que aprender a todo momento. Todo momento eu estou aprendendo alguma coisa nova. Oh, com certeza. Pô, maneiro. Você quer falar, Rodrigo? Não, é muito Ah, interessante a mentalidade, né, do Flávio e tem que ser sempre assim, né? A mentalidade, o Léo até comentou, é eterno mentalidade faixa branca, querer sempre passar de fase, né? E até o final. Se você sendo faixa preta, você tem que continuar tendo essa mentalidade. E na ciência, a gente sempre tem que estar se atualizando, não adianta. Pode ser o cara mais atualizado do mundo, amanhã vai ter alguma coisa nova para aprender. legal. E disposto, né? E, na verdade, disposto a aprender qualquer coisa nova, sabe? Teve uma coisa assim, eu fui orientado no mestrado por um cara, que é um professor incrível. Ele é um professor que ele foi professor meu de 2 dias de aula. Ele só deu aula para mim 2 dias. Né? Foi numa disciplina específica lá na química, ele me deu 2 dias de aula, mas ele ainda assim ele comprou a minha ideia e foi meu orientador de mestrado, porque eu fiz mestrado em ecologia. Né? Eu fiz uma dissertação baseada em tratamento de águas residuárias, né, de preservação de ambientes aquáticos. E esse professor meu, do departamento de química, ele fazia parte do programa em ecologia. Então, ele que é um dos caras, se eu entrar no currículo Lattes dele, ele é um dos caras que mais produz no mundo. Ele chegou para mim, quando ele aceitou, e falou assim: Flávio, o que você está fazendo, eu não sei nada. Você que vai ter que me explicar. Eu falei: ué, professor Luiz Fernando, baixando a bola. E ele, no dia da minha defesa, na minha defesa de dissertação, ele falou, ele terminei os meus 50 minutos de apresentação, ele chegou e falou: o mérito do trabalho dele é totalmente dele. Eu ajudei praticamente nada. Ele que me ensinou coisas. Eu falei: cara, o Luiz Fernando falou isso aqui na minha banca. Então, quer dizer, isso traz para a gente lições, né? Isso dentro do meio Claro. científico, que é um meio mais com egos mais inflados. Pô, Aquilo ali, assim, quando ele falou aquilo, logicamente eu tremi e me emocionei ali. Falei: pô, o professor Luiz Fernando aqui, né, que é uma autoridade no assunto dele, mas ele viu que o meu assunto não era o assunto dele. Então, ele acabou pegando certas coisas comigo. E eu, assim, é com essa mentalidade que eu tive dentro, pisando no box como estagiário. Eu estou aprendendo sobre treinamento esportivo, como conduzir uma turma, como isso, quais as particularidades de cada aluno, que na educação física, né, Rodrigo, a gente olha cada aluno como um indivíduo, né, enquanto assim, as particularidades do indivíduo, enquanto na faculdade eu vejo mais o grupo, né? A aula vai para o grupo, enquanto lá na nossa sessão, né? Eu sei que aí eu vou citar os nomes reais, se ela escutar, ela vai saber. Eu sei que a Solange tem um pouquinho mais de idade, ela tem certas dificuldades em algumas coisas e facilidade em outras. Tem a Ismara, que fez uma cirurgia uma cirurgia bariátrica, perdeu um peso enorme, tem uma sobrecargazinha no joelho e ela sabe, né? E a gente olha cada um deles com as suas particularidades, né? E aí a gente vai pegando esse feeling, coisa que lá na sala de aula, eu vou lá, vou falar sobre transições eletrônicas e aí, galera, é transição eletrônica. Né? uhum. Turma, é transição eletrônica. Ali não, eu falo assim: fulana, pega essa carga toda porque eu conheço aí o seu joelho, fulana, pega isso porque o seu ombro tá, enfim. Então a gente trabalha mais o indivíduo. Então eu achei super bacana esse outro ponto de vista Legal, legal. da coisa. Cara, então, por que você acha que o CrossFit cresceu tanto? E assim, pessoalmente, o que você acha que mais... Você falou das 100 palavras, não acredito que tem uma filosofia, não conheço ela, ou pelo menos se eu conheço eu já esqueci. Mas o que você acha que picou você, sabe? Que mordeu você e que foi, pô, isso aqui é muito maneiro. E o que, de repente, fez ele crescer tanto, assim, no mundo? Bom, a questão de sair da monotonia eu acho o principal, né? Tirar da monotonia é o principal. Né? Eu vejo assim o CrossFit como ele tem no Brasil alguns pontos, né? Não, principalmente no Brasil, que infelizmente o Brasil tem algumas coisas algumas coisas ruins, né? Em certos pontos, que eu vou explicar. Bom, o CrossFit ele chegou, deu um boom, né? No início, assim, nos anos
vamos pegar Juiz de Fora, em 2016 ou 2015. 2015 foi o primeiro afiliado em Juiz de Fora. O CrossFit Juiz de Fora foi o primeiro, que depois veio logo na sequência, veio o Barões, o CrossFit, o 2585, o CrossFit Vida Ativa, que foram todos eles foram boxes afiliados, né? Então os boxes são boxes oficiais, né? Podemos dizer, são os boxes originais, né? Então eles começaram, né? E a popularização disso, né? Foi assim muito grande, justamente por trazer a não monotonia, porque o que tinha antes, né? Ou eram as aulas coletivas de academia, lutas, musculação. Então veio uma coisa completamente diferente, né? Dentro de um contexto, como você mesmo diz, um contexto competitivo, né? E logicamente o professor sabendo lidar com essa questão competitiva pode ser salutar, eu considero como, né? Logicamente tem lá uns alunos mais tarados, mas se a gente lidar com a questão da competitividade de maneira sadia, pô, pode ser bacana. Ajuda na aderência, né, Flávio? Ajuda na aderência, né? Até na própria competitividade consigo próprio, né? A ideia de que hoje eu fazia uma coisa e amanhã, hoje eu não faço uma coisa, mas amanhã eu consegui fazer, né? Então aquela questão da superação que usam muito aí, acaba virando meio clichêzão, mas acaba sendo a realidade, né? Então veio isso, né? Então teve um boom, né? Cresceu bem em 2016, 2017, veio uma popularização do CrossFit, né? E junto disso veio também uma popularização da educação física, e que isso é interessante. Depois, o que acontece foi assim, houve uma abertura de boxes não afiliados, né? Então, o box não afiliado acabou vindo assim, ele veio meio que na maré, né? Ele veio naquela onda junto com os outros. Do quê? De, por exemplo, pegar um praticante de CrossFit que faz educação física, abre um box não afiliado ali e oferta o serviço dele muitas vezes como se fosse o CrossFit, ou até mesmo nitidamente falando que é um CrossFit, mas sem ser, né? Sem ser. E isso, na verdade, né? Não vou falar que todo afiliado é um local perfeito, porque depende muito do profissional que está lá. Mas nós, nos afiliados, a gente segue a metodologia, né? Então, a metodologia ela tem essa quebra da monotonia que a gente sempre diz. O nosso treino ele é constantemente variado, mas ele não é aleatório. Nosso treino não é um treino aleatório. Eu pegar nos dados e jogar, hoje vai ter thruster, vai ter box jump e vai ter corrida. Não. A gente planeja, né? Os treinos são planejados de acordo com a metodologia. Mas só que acaba que quando um cara entra num box e vê que o treino de segunda é diferente do de terça, que é diferente do de quarta, fica com a falsa impressão de que o treino é sorteado numa urna. Sorteio numa urna aqui, então eu tenho treino. Então eu vou aplicar isso lá num box não afiliado. Então, muitas vezes, o que aconteceu, assim, infelizmente, acontece em afiliados, aconteceu, mas o que acontece muito no não afiliado é o quê? Às vezes é uma repetição uma repetição de estímulos nos mesmos segmentos corporais. Por exemplo, num dia eu botei carga para cima da cabeça, no outro dia eu estou botando carga para cima da cabeça de novo, no outro dia eu estou agachando, no outro dia agachando de novo. Por quê? Não planejou a coisa. Aí lesiona. Aí quando o cara vai no médico e fala, me lesionei, o que você faz? CrossFit, mesmo que ele esteja no não afiliado. Né? Então, aí começou a vir o estigma. O CrossFit lesiona. O CrossFit lesiona se ele for mal conduzido. Orientado, né? Se ele for mal orientado. Se o Guilherme escutar aqui o podcast, ele vai confirmar. Nós não perdemos aluno desde 2018 por lesão. Não perdemos aluno por lesão. Assim, a gente coloca na cabeça deles, assim, é um processo. Vamos devagar, vamos avançando. Tanto que a gente tem alunos de todas as idades. Né? A gente tem aluno desde teen até Master 60 mais aí. Então, é tudo uma questão de respeitar o processo, o método, o processo, né? E a formação dos profissionais. Então, teve um boom, depois teve uma retração de afiliados, né? Porque muitos afiliados acharam que, por que se manter afiliado? Por que se manter afiliado se eu já sei as coisas, né? Aí teve uma retração
e agora a gente está vendo uma reexpansão, porque a afiliação agora está trazendo muitas vantagens em nível Estados Unidos, né? Em nível administrativo superior. Então, as coisas estão vindo de uma forma mais exclusiva para o afiliado, inclusive em nível de competição. Por mais que o nosso público, 1% do nosso público compete, mas esse 1% agora está sendo privilegiado de ter competições exclusivas. Então, está tendo um caminho de volta. A reafiliação, o pessoal fazer a formação de nível 1, 2, 3 e por aí vai. E a coisa se mantém. E a coisa tem se mantido até agora, pelo menos no Brasil, voltando uma ligeira expansão. Os Estados Unidos se mantém com muitos afiliados, é o país com mais afiliações, né? Mas só que o método veio e ficou. Não foi só uma modinha, como falavam na época, né? Então, agora ele veio e ficou. E justamente pelo fato de até, assim, coincidiu, né, do podcast ser exatamente 2 dias após a nossa Olimpíada, né? A nossa Olimpíada a gente chama o CrossFit Games. É a Olimpíada do CrossFit, que acontece todo ano. Então, ele terminou no domingo. Terminou domingo e, pela primeira vez, a gente teve um pódio no Brasil, que foi um atleta master, um atleta que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, na categoria 55-60, ele ficou em segundo lugar. Então, ele é chamado de o atleta master 55-60 mais bem condicionado do mundo. É o segundo colocado. O Leonardo Lima, lá de Vitória, de Vila Velha, desculpa, ele subiu o pódio pela primeira vez aí num Games, né, representando o Brasil. Lindamente representando o Brasil. Que ano passado ele classificou, mas ele não pôde participar, porque ele foi fazer quarentena no México e pegou Covid lá. Ele saiu do Brasil, foi pro México, pegou Covid lá, não pôde participar do evento. Sacanagem. Você compete? Compito. Compito. Faço o que eu consigo, né? Apesar da minha idade. Eu consigo dar um couro nos novinhos ainda, pelo menos em alguns deles. Então, como é que é competir, assim, para você, no CrossFit, né? Como é que é para você, pessoalmente, competir? Tipo, o que te move? Sei cá, cara. Vou falar assim para não ir na palavra vício, né? Aquela coisa assim. Eu gosto de me competir porque é lá onde eu vejo o que eu treino se refletindo em resultados, né? Porque eu sempre brinco com meus alunos, com meus colegas lá no Base 5. Eu falo assim, ó, essa frase está lá na página 7 do manual de nível 1. O CrossFit é uma metodologia que ela é mensurável, né? A gente consegue mensurar. A gente pode fazer uma medida pessoal, né? Você também, o Rodrigo também sabe. Existem uns workouts que já são padrão, são workouts já montados pela própria CrossFit, que a gente chama de benchmarks, né? O Fran, Ellen, Karen. Como se fosse o 5, 10, o 3 km da corrida. Isso, exatamente. Tipo. Então, vamos supor que tem um determinado workout que eu fiz hoje, um Fran, eu detesto o Fran, muita gente adora, né? Que é 21, 15, 9 de pull-up com thruster, de thruster com pull-up, né? Se eu fiz ele hoje em 4 minutos, eu posso tentar no ano que vem fazer em 3. Opa, então eu consegui medir que realmente eu evoluí de um ano para cá. E a competição é outra coisa que também me faz sentir essa mesma evolução. Na competição do ano passado eu fiquei nessa colocação. Nessa agora eu consegui fazer mais do que eu fiz do ano passado, né? Hoje eu compito mais com a ideia de, não com a questão de pódio. Eu sei quando eu performei melhor. Eu falei assim, eu posso estar até uma colocação abaixo do que eu fiquei numa outra competição similar. Mas eu sinto assim, cara, eu mandei melhor. Os caras que estão comigo mandaram melhor também, né? Então, a competição, para mim, ela tem esse intuito de eu botar ali na arena, botar em prática o que eu evoluí ao longo do meu ano de treinamento, né? Ao longo do meu treino, do que eu acredito, do que a gente programa, do que a gente oferta para o nosso aluno, mas só que dentro de um outro nível, né? Dentro de um nível, né? Dentro de um nível do 1%. Né? É o 1% que quer competir, o resto quer estar ali buscando saúde, buscando ficar, como a gente brinca, né? Buscando ficar bonito pelado, aquela coisa toda, mas Que é excelente, né? Que é ótimo. Oi?
é ótimo as pessoas Sim, continuarem na modalidade buscando isso, é excelente, excelente. Exato, você sabe, né, Rodrigo? Você é do triatlon, que é um esporte pesado. É, a vida de atleta é insalubre, né? A vida de atleta É, é insalubre, né? Eu não sou um atleta, eu sou um praticante professor que compete. que Né? busca performance, né? Busco performance, busco Sei. performance. A gente não consegue, eu não consigo viver de competição, né? Uhum. Quem sabe um dia você é um atleta master, que vou ter patrocínio, essas coisas todas, mas não, a gente tem filho, mulher, tem que ir no mercado fazer compra, né? Eu pô, tenho que a minha nutricionista prescreve a dieta ali para mim, né? Eu tenho que comprar meu próprio suplemento. Então são essas coisas, né? Eu sou um praticante que compete e gosto legal. É. e vamos competir. Vou competir aí em novembro. Tem uma competição no Rio, eu e um colega meu, um atleta master também. A gente sempre treina, a gente treina junto, apesar da profissão dele, ele é médico e está sempre enfiado em plantão, mas ele é meio taradão, assim, igual a gente. Ele sai do plantão, já cai no treino, né? E a gente vai competir na 40 mais no Rio Carioca Games, que é Legal. um evento grande que vai ter lá no Parque Olímpico, no Rio, em novembro. Então, caminhando já para o nosso fim, eu queria que você falasse um pouquinho aí, deixasse uma mensagem, na verdade, para o pessoal que ouviu a gente, principalmente nessa questão aí do. Já deu para perceber que você gosta muito, né, do CrossFit, mas mais do que isso, eu adorei essa, essa definição que você deu aí, né? Eu sou um praticante, professor, que compete. Exato. Então, Exato, como, como muitos deveriam pensar. Eu sou um praticante que compete, né? Eu não posso me cobrar assim o desempenho, eu tenho que fazer o momento. No meu coração, eu falo assim, pô, não, é, eu quero chegar lá e mostrar desempenho. Se claro. eu desempenhei bem o que eu fui ali e eu fui vencido, eu não vejo problema. Agora, se eu fui lá, pô, desempenhei mal, pô, fiz corpo mole, aí eu realmente fico chateado. Mas é coisa que eu já tenho na minha mente, já trabalho isso não acontece. Eu vou, faço a coisa bem feita ou não faço. Eu vou, É. na pior A das melhor hipóteses, versão do Flávio, né? é, Possível. pior das hipóteses, eu vou sair de lá e me divertir. Pronto. Foi um momento divertido para mim. Né? Então, essa é a ideia. Mas, assim, uma coisa que eu queria deixar para todo ouvinte que estiver aqui, primeira coisa é desmistificar a ideia do CrossFit, que muito tristemente eu vejo muitos colegas afiliados, eles trabalham muito a parte de propaganda deles, baseado num atleta novo, que sobe na barra, que faz aquilo, que levanta supercargas. Não, o CrossFit é para qualquer público. É para qualquer público. É para um pré-adolescente, é para uma idosa, é para uma pessoa que só quer buscar condicionamento físico. Eu só quero saúde, eu quero emagrecer. Então, o CrossFit é uma metodologia para trazer saúde. Agora, quem quiser buscar o desempenho, a gente consegue também. Mas só que, antes de falar assim, mas o CrossFit não é para mim, não, vai num afiliado e testa. Eu garanto que vão gostar. Garanto que vão gostar, porque essa é a nossa visão. Né? Essa, pelo menos, é a minha, é a do Guilherme, é a dos meus colegas no Base 5. Acredito que é também a visão do pessoal do Gávea, do CrossFit Gávea, que é um afiliado novo aqui do Gabriel, meu amigo também, que é o proprietário desse box, do pessoal do CrossFit Juiz de Fora, né, que são os outros proprietários, é um outro afiliado daqui, que a gente tem essa visão. A gente quer trazer esse público. Não, quem quer, o jovem sarado, que quer buscar desempenho, quer competir, tá lá. Mas a gente quer também a pessoa que quer buscar saúde. Quer buscar saúde. Eu não quero ir para academia, eu quero ir para um box CrossFit, fazer minha uma horinha de treino e sair de lá satisfeito. Ganhar do sofá, né? Oi? Isso é Ganhar do Vencer do sofá, sofá. exatamente. Vencer do um- sofá. um- E garanto que eu faço a força grande e vai vencer. E a gente vai vencer. Vamos vencer o pô, sofá. que maneiro. Então, diz pra gente aí onde é que o povo te acha nas redes sociais. Bom, o meu perfil no Instagram, ele é @coach Flávio Rocha Azevedo. Eu não gosto muito da palavra coach, mas só que a gente usa muito dentro do CrossFit. Então, coach Flávio Rocha Azevedo. Então, você tem contato comigo, tá? Então, eu trabalho tanto no Base 5 CrossFit como treinador lá, né? Quem quiser conhecer, fica na Avenida Independência, do lado ali da Jacar Pneus.
como também faço atendimento personalizado, inclusive, quem tiver interesse, eu trabalho também com personal training em CrossFit, quem quiser fazer treinos de CrossFit dentro da sua academia, né, fazer um treino personalizado, eu também faço, tanto que eu trabalho com alunos assim, né, onde, ao invés de eu levar ele para uma máquina de musculação e fazer, a gente vai trabalhar os elementos do CrossFit, trabalhar força, isso, aquilo, trabalhar um workout. Então, acaba sendo um treino divertido, que o pessoal gosta também. Online também, né? Online também. Online Beleza. também, quem quiser. Mas aí lá no @coach Flávio Rocha Azevedo, você me acha lá. Tem lá meu WhatsApp, DM, mais todas essas coisas. Maravilha, maravilha. Rodrigo. É isso aí, galera. Foi muito maneiro, muito bacana. O que o Flávio falou, toda modalidade só vai ter problema quando mal orientado. Então, tendo um bom profissional, qualquer modalidade, todos os problemas que o Flávio falou vão ter em todas as modalidades. Toda pessoa que quiser se adaptar muito mais rápido do que o corpo dela pode, vai ter problema. Isso na corrida, no futebol, no CrossFit, na musculação, onde for. Mas é isso. Flávio, obrigado demais. Léo, obrigado pela companhia novamente. Por nada, eu que agradeço. E até o próximo episódio. Onde que as pessoas te encontram? No meu Instagram, Rod_Rosa42. Tem que mudar isso, Léo? Cara. Eu vou fazer um apelo que tem que mudar esse. É grande, né? Underline. É grande, underline. Asterisco. 2 pontos, 2 pulinhos. Tem que ser algo mais simples. Mas a minha intenção no início, quando eu montei, não era falar meu Instagram. Hashtag muda Rodrigo. Hashtag muda Rodrigo. Eu sou o Léo Habib. Rod Rosa e pronto. Pelo amor de Deus, vamos mudar isso, 42 km, underline, não, Flávio, brigadão, cara, foi muito legal ouvir você, cara. E até o próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau. Valeu.